Sabe uma coisa curiosa? Às vezes o que a gente come no jantar pode dizer muito sobre quem a gente é. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de leis bem antigas que faziam exatamente isso, sabe? Elas moldavam a identidade de todo um povo através de regras sobre comida, dinheiro e até sobre o luto. Vamos entender como é que isso funcionava? Então, o ponto de partida é todo aqui. Essa frase, ela é tipo a chave mestra para a gente entender todo o resto. A ideia de ser um povo santo, que aqui quer dizer basicamente separado, com um propósito especial, é o grande porquê por trás de cada uma das regras que a gente vai ver a seguir. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender essa base, a tal da identidade sagrada. Depois, a gente vai para a cozinha, ver as regras de alimentação que colocavam isso em prática. E, por fim, vamos ver como as leis sobre comunidade e partilha fortaleciam tudo isso. Então, vamos lá direto para o fundamento. Antes de a gente entrar em qualquer regra específica, a gente precisa pegar a ideia central. O que, afinal de contas, significava ter uma identidade sagrada? E olha que interessante, a primeira regra não tem nada a ver com comida ou rituais. É sobre o próprio corpo. O texto vai lá e proíbe certas práticas de luto que, na época, eram comuns em outras culturas. Isso já mostra de cara que ser santo era ser diferente até na maneira de expressar a dor. Ok, agora sim. Vamos para a mesa de jantar. Porque é aqui que essa identidade se tornava uma coisa bem visível, sabe? No dia a dia mesmo. Através de um sistema super detalhado de regras alimentares. O princípio é bem direto, preto no branco. Nenhuma coisa abominável comereis. A partir daí, o texto começa a desenrolar um sistema que divide toda a comida em duas categorias, limpa e impura, que no fundo era o que era considerado apropriado ou não para essa comunidade em específico. Para animais de terra, a regra é como um checklist com duas exigências. E olha, não adiantava cumprir só uma não, tinha que ter as duas. O animal precisava ruminar, isto é, remoer o alimento, e ter o casco totalmente dividido. Faltou um desses, já era, não passava no teste. E aqui a gente vê a regra funcionando na prática. Olha só, boi, ovelha, cabra, tudo certo, passam nos dois testes, são limpos. Mas e o camelo? Ele rumina, beleza, mas e o casco? Não é fendido, então tá fora. E o porco? É o contrário, tem o casco fendido, mas não rumina, fora também. A lógica é incrivelmente sistemática. E na água? Ah, aí a regra é mais simples ainda. Para um bicho do mar ser considerado limpo, ele precisava ter barbatanas e escamas. Se faltasse um dos dois, como nos mariscos ou enguias, por exemplo, já estava fora da lista, sem exceções. Simples assim. Agora, com as aves, a estratégia muda. Em vez de uma regra geral, o texto dá uma lista do que não comer. A maioria, se a gente reparar bem, são aves de rapina ou que comem carniça. E tem uma curiosidade aí: o morcego acaba entrando nessa lista, classificado junto com as aves. E para fechar essa parte da comida, tem mais duas regras bem interessantes. Primeiro, a proibição de comer animais que fossem encontrados já mortos. E a segunda, que é super famosa e enigmática, não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. É uma regra que, nossa, gera debate até hoje sobre o que ela realmente significa, talvez apontando para uma separação simbólica entre vida e morte. Mas beleza, a identidade não era construída só no prato de comida, não. Ela ia muito além. Ela moldava a própria estrutura econômica da comunidade através de regras bem claras sobre dinheiro e partilha. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava? A prática central aqui era o dízimo. A instrução era separar todo ano 10% de toda a produção agrícola. E isso não era só um imposto, era uma prática regular com um propósito sagrado, que ligava o trabalho da terra à vida espiritual de toda a comunidade. E é aqui que a lei se mostra surpreendentemente prática. Pensa só, e quem morasse muito, muito longe para carregar a colheita toda? Sem problemas. A instrução era vender tudo, levar o dinheiro e, chegando ao local de celebração, comprar tudo que a tua alma desejar para festejar. Uma solução logística simplesmente genial. Só que o sistema ia além da festa. A cada 3 anos, o propósito do dízimo mudava. Em vez de ir para uma celebração central, ele ficava nas cidades locais e funcionava como uma rede de segurança social para os mais vulneráveis da comunidade: os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E aqui está o pulo do gato. O texto cria uma ligação direta, inseparável, entre cuidar dos mais vulneráveis e a prosperidade de todo mundo.
A partilha não era só caridade, era a base para o sucesso de toda a comunidade, uma condição para a bênção em toda a obra das mãos deles. Isso tudo nos deixa com uma questão para pensar hoje, né? A gente acabou de ver como regras bem específicas sobre comida e economia definiram um povo antigo. Mas, e quanto a nós? Quais são as regras, escritas ou não, sobre o que comemos, como gastamos nosso dinheiro e como cuidamos uns dos outros, que definem quem nós somos como comunidade hoje em dia?